A janela de transferências para contratações no Brasil se encerrou, e com ela, vários nomes de peso foram anunciados para reforçar os clubes nesta reta final. Por isso, vamos classificar essas contratações através da análise de dados e estatística, levando em consideração pouco mais de um ano de futebol, buscando entender em que fase cada um desses nomes chega, mas sempre tendo em mente a capacidade financeira de cada clube. Tudo isso dentro do sistema de tier list, onde são ranqueados do pé de rato à elite. Será que eles estavam voando ou chegam em baixa? Aê, atura ou surta! Abrimos a lista com Adonis Frias, zagueiro argentino que acaba de chegar no Santos ao custo de 21 milhões de reais. Ele defendia o León, no México, onde conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2023. Por lá, as lesões atrapalharam sua sequência e não conseguiu manter o mesmo bom desempenho ao longo do último ano. Acabou sendo expulso 2 vezes em partidas importantes, o que pesou diretamente nos resultados e gerou insatisfação da torcida. Apesar disso, tem qualidade no passe e velocidade na cobertura, mas precisará ser mais disciplinado para ajudar o Peixe a escapar do Z4. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Alexis Duarte é outro zagueiro que chegou nessa mesma leva de reforços ao Santos. O paraguaio defendia o Spartak Moscou, da Rússia, e custou também 21 milhões de reais. A diferença é que ele traz características que podem ser mais úteis ao clube neste momento decisivo da temporada. Trata-se de um defensor que se impõe fisicamente, com boa condução na saída de bola, principalmente quando está sob pressão. O ponto negativo fica por conta da dificuldade nos duelos de 1 contra 1. Play very good. O Massa Bruta garantiu o empréstimo com opção de compra de Alix, zagueiro que estava se destacando nessa Série B pelo Atlético Goianiense. Só para você ter uma noção, ele é o líder em interceptações do campeonato, com quase o dobro do número do segundo e terceiro colocados juntos. Também tem ótima presença aérea, balançou as redes em clássico, além do gol contra o Furacão, que garantiu 3 pontos importantes na luta do Dragão pelo acesso. Você é ridículo! A torcida palmeirense ficou eufórica com a contratação de Andréas Pereira, já que além de ser um baita meia, o cara é reconhecido como ídolo por ter entregue uma Libertadores ao clube. O negócio foi muito bom, apenas 63 milhões de reais pelo jogador que defendia o Fulham, levando em consideração que na janela anterior haviam oferecido o dobro. O contrato dele estava acabando e ele havia perdido espaço no time justamente pela recusa na renovação. Sua qualidade é indiscutível, já vimos isso até pela seleção, mas o momento não era dos melhores. Apesar dos bons números em passes decisivos, estava finalizando pouco e participando menos em gols. Um jogador de elite que vai compor os ridículos. O reforço para a ponta direita do Vasco é Andrés Gomes, colombiano ensaboado, que chega por empréstimo com opção de compra do Rennes. Na França, não conseguiu viver a mesma boa fase que o consagrou na MLS, tendo média de apenas 21 minutos por jogo. Porém, já na sua estreia pelo Cruz Maltino, serviu uma assistência na derrota para o Corinthians. Apesar de já estar doido para voltar à Europa, ele pode render muito ao time e se tornar uma peça importante. Mas calculando os dados da parte do tempo atuando pelo Salt Lake e a passagem no Francesão, é apenas dos very goods. A grande contratação do Grêmio na janela é o retorno de Arthur, no Girona, clube que defendeu durante os últimos 6 meses, até que não fez feio, se formos levar em consideração toda a sua passagem pela Juventus, clube que ainda detém seus direitos. Mas também não dá para dizer que fez lá muita diferença. Mostrou aquela mesma qualidade de sempre nos passes, mas pouco objetivo e sem capacidade de construir uma chance clara de gol. Na fase defensiva, o volante foi bem ativo e seus números estão regulares. Com certeza, tem muito a acrescentar no Imortal e pode dar outra dinâmica ao time, mas no momento é apenas very good. Outro jogador que chega por empréstimo para reforçar o gigante da colina é Carlos Cuesta, zagueiro muito forte fisicamente, mas sem ser caneludo. A chegada do colombiano é curiosa, pois estava indo bem no Genk, da Bélgica, que recentemente o vendeu para o Galatasaray. Só que durante os 6 meses na Turquia, as coisas não foram legais. Carlos sofreu uma lesão grave no joelho, foi oferecido ao Spartak Moscou para tentar recuperar a forma, mas não passou no exame médico por constatarem problemas na cartilagem. Sobrou para o Vascão segurar essa bronca. Ou ele se recupera e vai bem, ou pode ser apenas mais um nome figurando no DM. Cabeça de bag, canela de ambo.
Mais um reforço que chega no palestra para a alegria do torcedor alviverde é Carlos Miguel, goleiro que estava no Nottingham Forest. Ele não teve muitas oportunidades no clube, foram apenas 3 jogos e nenhum deles pela Premier League. Apesar de ter cometido uma falha que levou direto ao gol, fez várias defesas difíceis, só que pesou demais sua habilidade com os pés para o estilo de jogo do time, que acabou o liberando. Porém, a polêmica da transferência mora no fato dele ter brilhado com a camisa do Corinthians, culminando indiretamente na saída de Cássio. Recentemente postamos um vídeo contando mais detalhes, basta conferir na descrição. Mas do ponto de vista da performance, não tem jeito. O potencial é de elite, mas fez pouco por lá e vai compor os safados. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. O centroavante Cris Ramos chegou com tudo no fogão. Marcou logo 2 vezes contra o Juventude, selando uma vitória e dando um excelente cartão de visitas para aqueles que ainda não conheciam o atacante que defendia o Cádiz da segundona espanhola. Ele tem bastante mobilidade, boa capacidade de finalização na perna direita e, no geral, é bem regular. O único problema são as oportunidades perdidas. Foram 15 nesse pouco mais de um ano de análise. Very good. Para quem esperava o Marcos Leonardo, que sem dúvidas entraria na elite dessa lista, deve estar com um sentimento amargo ao ver que aquilo que restou é Emiliano Rigoni. Lógico que o ponta já tem uma boa história construída com a torcida tricolor, ainda mais sob o comando de Crespo, onde viveu seus melhores momentos da carreira. Mas o fato é que não estava jogando absolutamente nada no León. Pouco brilho ofensivo, ineficaz nos dribles e sem aquela capacidade de fazer pressão prolongada. Por mais que seja mais uma opção no elenco, depois de tantos problemas médicos no clube, não dá para esperar muita coisa. Bota de pé de rato, desgranhado! O Galo finalmente se despediu de Igor Rabelo, zagueiro que fez praticamente toda a sua carreira no clube e viveu bons momentos por lá, mas estava em pleno declínio de desempenho e havia perdido completamente o espaço. Nos momentos em que esteve em campo, não cometeu grandes erros comprometedores, mas também não ajudou muito. Perde mais disputas de bola do que ganha e também não é daqueles que tentam o desarme. Ele é o famoso defensor caranguejo e agora defende o Fluminense. Cabeça de bag, canela de amor. Dentro desse pacote de reforços do Verdão, temos Jefté, um nome pouco conhecido, já que é um lateral esquerdo revelado pelo Fluminense, mas que acabou não disputando nenhuma partida como profissional nas Laranjeiras. Emprestado ao Apoel, do Chipre, se destacou a ponto de chamar a atenção do Rangers, da Escócia, que pagou apenas 5 milhões de reais pelo seu passe. Por lá, fez uma temporada de alto nível e foi eleito o melhor na função do campeonato. Inclusive, ele já fez parte de várias listas de promessas brasileiras do canal, justamente por aliar a capacidade ofensiva à consciência tática. O Palmeiras pagou 38 milhões para contar com o garoto. Você é ridículo! Kenny Arroyo acaba de chegar no Cruzeiro por 50 milhões de reais. O ponta equatoriano surgiu como um fenômeno no Independiente del Valle e com apenas 18 anos já era titular da equipe. Fez atuações brilhantes com direito até a hat-trick de assistências, mostrando habilidade, explosão, senso coletivo e ótima finalização. Porém, em sua passagem de 6 meses pelo Besiktas, não conseguiu reproduzir o mesmo bom desempenho. Só teve a oportunidade de começar jogando uma única vez. O resto foram alguns minutos no fim das partidas, mas sem impacto. Mesmo com o preço salgado e o tempo abaixo na Turquia, é um menino que promete, mas ainda é apenas very good. Já que falamos sobre o time do Suco e do Cabuloso, bora emendar em Lautaro Dias, centroavante que chega por empréstimo ao Santos. Quem acompanhou sua passagem no Brasil até o momento ficou espantado, mas não de um jeito positivo. Ele tem baixa capacidade criativa, finaliza mal e não teve praticamente nenhuma contribuição na Toca da Raposa. Se for o Lautaro que estava em Minas, servirá só para compor elenco. Bota de pé de rato, desgranhado! Sem dúvidas, o clube menos eficaz em contratações ao longo do ano foi o Fortaleza, que inflou o time com gringos sem o devido comprometimento e agora paga amargamente o preço.
Justamente tentando mudar essa realidade, trouxeram de volta Lucas Crispim, meia ofensivo que estava jogando muita bola no Buriram United da Tailândia, sendo considerado um dos principais nomes do campeonato. Mas não se engane, na Liga dos Caras o Bissoli é um semideus. Para você entender o nível quase amador de competitividade, é apenas dos very goods. Outro time que precisa reagir é o Sport, que trouxe Lucas Cal sem custos. Atleta que jogava no Al Riyad, do Sauditão, por onde teve uma passagem regular. Não foi aquele cara que mudou o jogo dos árabes, mas teve bastante contribuição defensiva. Ele pode ajudar a fechar os espaços, conduzir melhor as transições e trazer mais força no sistema de marcação. Mais um dos very goods. O Fluminense colocou 22 milhões de reais na conta do FC Dallas para contar com Luciano Acosta, meia ofensivo argentino que vinha de 3 temporadas consecutivas com mais de 10 gols e 10 assistências, sendo indicado a diversos prêmios de melhor do mês e time do ano da MLS. Por mais que não seja comum pagar esse valor por alguém acima dos 30 anos, é um jogador com habilidade para furar bloqueios, com muita visão de jogo para criar chances claras e muito preciso nas finalizações. Assim que Lúcio engrenar no sistema do Renate, aquele ataque será bem perigoso. Ele até já deixou a sua marca contra o Bragantino. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Vocês não têm ideia do quão cruel é criar essa série, mas a proposta é trazer um pouco de humor no universo dos dados. Digo isso, pois Luiz Sinisterra já me salvou em diversos saves no modo carreira, usando a sua velocidade insana para superar os marcadores e fazer gols decisivos. Mas infelizmente, no mundo real, estava vivendo uma fase difícil no Bournemouth. Sofreu com lesões recorrentes na coxa, teve poucos minutos e, consequentemente, não mostrou sua habilidade combinada ao poder de finalização, que o consagrou e o levou à seleção colombiana. Vai para os bagres, mas é outro que tem potencial para amassar no Brasileirão. O São Paulo fez uma jogada de mercado excelente na janela, usando uma dívida antiga com o Metalist, da Ucrânia, para encerrar o empréstimo de Mailton com a Chapecoense, trazendo o lateral direito para o elenco. Apesar de servir o time catarinense desde 2022, foi só neste ano que alcançou o seu auge e se tornou um dos principais jogadores da Série B, levando em consideração todas as posições. Ele é o segundo que mais driblou e também divide a vice-liderança em participações em gols com um centroavante, só para você entender a fase do jogador. Por isso é dos ridículos. Ídolo no Galo e no Palmeiras, Marcos Rocha é um daqueles caras que tem um legado massivo no futebol brasileiro, mas passa muitas vezes despercebido. É verdade que seu ciclo no Verdão estava acabando, já não tinha mais o mesmo espaço com Abel, mas ainda tem gás no tanque e foi um ótimo negócio para o Grêmio, que precisava reforçar a posição com alguém que transmitisse confiança. Fato que não estava no seu melhor momento, mas ainda assim tem números bem relevantes nas ações defensivas e na armação, principalmente nos passes do último terço. Porém, também cometeu alguns erros e vai compor só os very goods. O Bahia buscou o argentino Matheus Sanabria no Al Ain, clube dos Emirados Árabes que disputou o Super Mundial. O ponta-esquerda chega como uma espécie de sombra para Eric Pulga, um dos grandes destaques do time, mas que estava sem uma peça de reposição à altura. Ele tem características similares, gosta de partir no 1 para 1 e criar espaços usando a velocidade, mas sem a mesma capacidade de finalização. Uma promessa que no momento vai para os very goods. Dentre os reforços do Vasco, temos Matheus França, cria do rival que se mudou para a Inglaterra por mais de 100 milhões de reais, mas ainda não conquistou seu espaço e foi liberado pelo técnico Oliver Glasner para ganhar mais minutos. Outro jogador com alto potencial, mas que ainda precisa mostrar para que veio e, enfim, se tornar uma realidade, pois apesar da lesão grave, sua temporada passada não foi legal e vai para os pés de Ratatá. Quando falamos que o Fortaleza contrata mal, temos como exemplo Pablo Roberto, um meia que não estava jogando nada no Casa Pia de Portugal. Renato Paiva pediu a contratação do jogador e o Lyon investiu 6 milhões para adquirir 60% dos seus direitos. Pablo mal chegou em Fortaleza e o treinador já estava demitido. É exatamente por esse motivo que existe o departamento de futebol, pois jogadores são ativos que podem ficar muitos anos no clube, enquanto treinadores no Brasil são instáveis. Sobre as características do jogador, pouco a ser falado, é mais um bagre. É indiscutível a idolatria que os torcedores da Atalanta têm por Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se identificou tanto com o futebol italiano, que se naturalizou para defender o país e até fez parte do elenco que conquistou uma Euro.
Foram mais de 10 anos e 300 jogos pelo clube, mas é fato que já estava vivendo um declínio físico e técnico, até por isso ficou livre no mercado. Seu retorno ao São Paulo serve para cobrir ausências, mas o problema é que o jogador também poderá se tornar uma, já que tem lesões recorrentes. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Outro empréstimo garantido pelo Vasco foi o de Robert Renan, zagueiro que pertence ao Zenit, mas estava defendendo, também por empréstimo, o Al-Shabaab. No Sauditão, o menino criou diversas oportunidades, teve excelentes índices nos passes longos e seu jogo é bem vertical, algo raro na formação de defensores nos tempos atuais. Porém, o mais importante foi sua evolução defensiva, mudando a impressão de displicência que deixou no Internacional. Sua compreensão tática e eficiência nos desarmes cresceu e vai para os very goods. O Atlético Mineiro ganhou a disputa pelo empréstimo de Juan Tressoldi, zagueiro revelado pelo Grêmio que pertence ao Sassuolo, da Itália. Ele estava atuando no São Paulo durante esse último ano de análise, onde mostrou ser eficiente nas disputas pelo chão e pelo alto, mas sofreu uma lesão no joelho que precisou de intervenção cirúrgica. Ele não joga desde maio e precisará de uma atenção na parte física. A única contratação da janela do Corinthians é Vitinho, ponta esquerda que defendia o Al-Ettifaq do Sauditão, mas seu contrato acabou e decidiu retornar ao Brasil. Ele teve bons momentos no clube, fez algumas partidas de alto nível com várias contribuições em gols e assistências, mas sem consistência. Era um ótimo jogo a cada 3, mais ou menos. Mas, considerando todo o aspecto analítico, é dos ridículos. Quem surpreendeu nessa janela foi William, que depois de sair do Corinthians, afirmou que nunca mais jogaria no Brasil. Mas a falta de mercado na Europa fez os boletos falarem mais alto. Apesar de já ter mostrado um nível de futebol absurdo no seu modo Prime, essa sua segunda passagem pelo Fulham somada ao tempo no Olympiacos ficou bem abaixo da expectativa. Nos poucos minutos que teve em campo em ambos os times, não conseguiu imprimir aquela mesma velocidade combinada à ótima finalização. Bota de pé de rato, desgranhento!